7. Na continuação do texto é descrito o experimento realizado pelo cientista. Sintetize-o fazendo uma paráfrase, ou seja, reescreva utilizando as próprias palavras, mas sem alterar o sentido do texto original. Isso aí é com você mesmo, tá? Nós temos aqui uma sugestão de resposta, que é uma reconstrução da mesma ideia, mas você pode fazer isso de várias maneiras. As estruturas textuais você pode escolher, desde que você seja fiel à ideia que está sendo proposta aí, tá bom? Nós não podemos fugir dos fatos, tá bom? E nem fugir também da correlação dos fatos que é feito dentro do texto, tudo bem? 8. Vamos fazer a leitura então da questão 7? Então nós vamos fazer uma paráfrase, ou seja, vamos escrever com nossas palavras. E aí a sugestão é: durante o experimento, os ratinhos que dormiram tiveram parte das sinapses apagadas. Já os que não dormiram não tiveram mudanças nas sinapses. Ok. 8. Vamos subir um pouquinho. A questão 8. Segundo o texto, o que é SHY? Bom, o termo vem antes, depois vem aí as iniciais, né? Tá certo? Então, é a sigla para a hipótese da homeostase sináptica, de acordo com a qual, quando as pessoas dormem, informações irrelevantes são apagadas da memória para que novas sejam memorizadas. Tranquilo? Então, nós temos essa sigla e antes que a sigla fosse colocada, houve a explicação do termo. Tá certo? Joinha, joinha. 9. A que conclusão chegaram os pesquisadores? Que o sono permite ao cérebro apagar memórias irrelevantes e abrir espaço para memórias novas e importantes ou novas informações. Tranquilo? 10. Segundo o texto, é correto afirmar que a pesquisa chegou a uma conclusão definitiva sobre a função biológica do sono? Transcreva um trecho do texto que justifique sua resposta. Gente, a conclusão não é definitiva, tá bom? Não existe aqui uma conclusão definitiva. E quais são as marcas textuais que nos dão essa garantia, né? A certeza de que não é nada definitivo ainda, que ainda é objeto de pesquisa, de estudo, né? Quando eles dizem assim, descobriram que pode ser justamente essa a função. Quando usa a locução verbal pode ser, pensa bem, né? O verbo pode, né? Traz a ideia para nós de incerteza, de dúvida, tá ok? Então, pode ser ou não, ainda é objeto de estudo. Tudo bem? Outra palavra que foi usada foi a palavra teoria, né? Teoria de Cirelli e seus colegas é chamada de hipótese da homeostase sináptica. Gente, teoria é algo que está no plano do pensamento ainda sendo estudado. Não é confirmado, né? Faltam ainda comprovações. E hipótese é uma ideia que eles estão buscando comprovar, tá? Uma ideia que eles estão buscando comprovar. Então, essas 3 marcas textuais aí, a locução verbal pode ser, a palavra teoria e a palavra hipótese, nos dão uma dimensão de qual é a posição desta informação científica, ou seja, ela está ainda em estudo, né? Ela não é uma informação definitiva, ela ainda está em processo de descoberta, de estudo, tá bom? Mas é uma informação importante para o nosso dia a dia? Com certeza, né? A partir desse momento a gente vai dar mais valor ao bom sono, tá ok? Então, ao considerar que o leitor desconhece o vocabulário específico da área de que trata o texto, o jornalista que o escreve faz um trabalho de mediação, olha só, entre o texto científico, fonte de onde ele extrai a informação, e o leitor. Já pensou se nós tivéssemos que buscar lá na fonte
como seria difícil de entender, né? Nesse trabalho de mediação, ele procura tornar o texto atraente, olha só, uma coisa que ele tem que fazer, tornar o texto atraente, usando uma linguagem acessível para facilitar a compreensão das informações científicas. Isso aí ficou bastante claro para nós, essa mediação. Vocês perceberam que há um contato aí, né, entre a linguagem jornalística e a linguagem científica, né? E os jornalistas, como eles são os cientistas da comunicação, então eles têm essa facilidade, né, de pegar os termos técnicos e transmutá-los para nós em termos mais cotidianos, mais do dia a dia das pessoas. Ok. 11. Relacione as estratégias que o autor utilizou para facilitar a compreensão das informações pelo leitor ao respectivo trecho. Ele usou tudo isso: definições de termos técnicos, linguagem informal, comparação a fatos do cotidiano e conversa com o leitor. Então, olha só, esse primeiro caso aqui, não lembra do que comeu ontem? É uma conversa com o leitor, é o diálogo, né? A pergunta diretamente a você, leitor do texto. O segundo trecho, a cara do desconhecido que você trombou no elevador. É uma situação do cotidiano e nós percebemos aqui também, olha, quando usa a palavra cara, quando usa a palavra trombou, deixa o discurso bem informal, né? Bem tranquilo, né? Então, nós vamos lembrar aqui da linguagem informal. A sensação de tomar decisões pela manhã com a cabeça descansada. Gente, isso daqui nada mais é do que uma comparação com os fatos do cotidiano, né? Olha só, eu tenho a sensação, quando eu acordo, de que minha cabeça está descansada, ou seja, ela está mais leve, né? Que coisa, né? Se realmente é assim, gente, realmente é assim, a gente acorda que é uma maravilha e no decorrer do dia a gente vai ficando tão cansado que vai perdendo até as informações que conseguiu, né? Bom, e para finalizar, entre aspas aqui, sinapses são os pontos de encontro entre dois neurônios por onde passam os impulsos elétricos. Esta é uma definição de termos técnicos. Aqui a gente viu as estratégias usadas, né, para facilitar a comunicação entre o texto e o leitor. Não é isso? Nós vamos voltar aqui para explicar a questão da tipologia expositiva. Preste atenção, gente. Durante todo esse texto, a voz do jornalista não apareceu, mas a voz dos cientistas apareceu. E isso foi intencional, foi totalmente intencional. Por quê? Porque esse é um espaço para o cientista expor as suas novidades científicas, certo? Então, ele vai fazer isso através de que tipologia? Nós temos 5 tipologias textuais, né? A narrativa, a dissertativa, a injuntiva, a descritiva e a expositiva. E o texto de divulgação científica ele tem a finalidade de expor informações ao leitor, né, mostrando e explicando conceitos, fenômenos naturais e processos tecnológicos. Tá bom? Então, a tipologia expositiva é a que melhor define esse tipo de texto. Mas no texto expositivo pode haver opinião? Bom, isso é o que nós não esperamos. Que o texto científico traga subjetividade, traga a visão pessoal de alguém. Nós esperamos que as informações, e assim se espera naturalmente, que as informações sejam cientificamente comprovadas, certo? No entanto, nenhum texto que exista no planeta está isento de uma visão pessoal de alguém. E como é que a gente descobre isso? Todo veículo de comunicação, todo jornalista, todo escritor tem uma intencionalidade na hora da escrita. E essa intencionalidade ela é revelada nas entrelinhas, na escolha das palavras, na escolha da estrutura sintática que foi colocada ali, ou que fatos estão sendo expostos e como esses fatos estão sendo expostos. Então, de uma maneira muito sutil, a gente consegue perceber alguma subjetividade. No entanto, o objetivo do texto de divulgação científica não é
demonstrar esses pontos de vista pessoais de forma alguma, né? O objetivo é expor, né? Olha só aqui, ó, o objetivo do texto de divulgação científica é expor novidades, conhecimentos científicos. Não espera que o autor manifeste alguma opinião sobre isso, e sim que ele seja isento em relação às informações, tá bom? Mas nós não podemos ficar pensando que não existe, que o texto de divulgação científica está isento de interesses, né? Aí a gente vê a guerra aí entre as mídias, né? Vou nem falar, mas a guerra entre as mídias, as redes de televisão, né? Como é que ela se comporta para defender as suas ideologias, né? Então, a gente pode levar em consideração isso sim, mas para manter a imparcialidade, né? O recurso linguístico usado aí é, primeiro, que os fatos que são revelados são com base em estudo, e também nós temos ali o uso da terceira pessoa do discurso, ou seja, o que está sendo dito está longe de quem fala. É um distanciamento entre o fato e o interlocutor, a pessoa que está comunicando o fato, tá ok? Esse distanciamento é para garantir a imparcialidade do texto, ou seja, a ausência de opiniões. Isso aqui é bastante interessante, bastante importante. É uma característica forte do texto de divulgação científica. Então, vamos continuar para ver se nós já concluímos. Falta só mais um pedacinho, esse pedacinho aqui. Vamos lá. Releia o trecho. O resultado perceptível disso é que durante a noite nós gravamos informações novas e importantes na memória, enquanto detalhes irrelevantes, que roupa você usou, a cara do desconhecido que você trombou no elevador, que comeu, são esquecidos para abrir espaço para o dia seguinte. Então tá. No texto predominam formas verbais do presente e do indicativo. Então olha só, o resultado perceptível disso é que durante a noite nós gravamos e depois são esquecidos para abrir espaço para o dia seguinte. Por que essas formas verbais vieram no tempo presente? Então, a opção de resposta para a explicação desse fato é que o presente é utilizado para indicar algo permanente, algo que perdura. A pesquisa científica está à procura de fatos, e os fatos, eles são permanentes, né? O fato científico, nem sempre, né, gente? Mas o fato científico aqui em questão, ele é de caráter permanente, ou seja, a mente funciona assim. O sono produz esse efeito para o cérebro, tá bom? É assim que funciona normalmente a cabeça de um ser humano, tá bom? Então, o presente foi usado aí para mostrar para dar a sugestão de que é um fato permanente, tá bom? 13. Em algum momento do texto, o autor jornalista emite sua opinião sobre o experimento e a pesquisa em geral. Comente com os colegas professor anotando suas conclusões. Bom, como é um texto de divulgação científica, né? Nós esperamos que ele não tenha colocado opinião dele em nada, certo? Nós esperamos, mas é como nós dissemos um pouquinho antes. A escolha que ele faz pelo tema já mostra uma afinidade dele com o conteúdo, né? Já mostra uma intenção. O texto base que ele escolhe para montar o seu texto, né? O autor desse texto base, os pesquisadores que estão envolvidos no assunto, tudo isso é escolha do jornalista. Então, lá no fundo, nas entrelinhas, existe uma intencionalidade, né? Existe uma intenção de se promover, talvez, alguém, uma instituição,
certo? De se promover alguma coisa na mídia, tá bom? Então, pode haver, sim, alguns nuances bastante subjetivos no texto que mostram o interesse do jornalista. Porém, né, o objetivo maior é trazer as informações ao público, tá bom? Gente, duas coisas extremamente importantes, definição e exemplificação. Definição nós já falamos, né? Para divulgar uma informação científica de maneira a ser compreendida facilmente pelo leitor não especializado, vários recursos são empregados, entre eles a definição, que explica a palavra, expressão de determinada área científica, e a exemplificação. A exemplificação apresenta exemplos, geralmente relacionados ao perfil do interlocutor, para aproximar aquela realidade de nós, né? Que ajudam a compreender fato ou situação exposta no texto. Galera, nós vamos ficar por aqui, né? Está completinho o gabarito comentado. Qualquer dúvida que vocês tenham, nós temos um grupo no WhatsApp, né? Você pode colocar, nós vamos liberar lá a postagem para você colocar a sua dúvida e eu estou à sua disposição, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima correção que já está prevista lá no roteiro de estudos CTPM. Um grande beijo, tchau!